Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Na semana passada nós demos início a uma série chamada Dons. Quem estava aqui na semana passada? Quem não estava aqui semana passada? Se arrependa dos seus pecados. Tô brincando. Foi um tempo muito bom semana passada. Nós demos início a uma série chamada Dons. E nessa série nós começamos a aprender algo da parte do Senhor. Nós entendemos que Deus deseja formar alguém em nós. Esse alguém que Deus deseja formar é a expressão de Cristo em nossas vidas. A vocação e a natureza da igreja é formar Cristo em nós. E nós entendemos então que Deus deseja formar Cristo em nós. Olha lá Ele. Deus deseja formar Cristo em nós. E nós entendemos o meio pelo qual Deus forma Cristo em nós. Se você não estava aqui, eu vou recapitular, mas essa mensagem está no nosso canal do YouTube. O meio de Deus formar Cristo em nós, preste atenção, é através do conhecimento da palavra de Deus, é através da vida de celebração nos cultos, é através dos discipulados, dos contágios, através de uma vida de oração, e também através de nós construirmos um altar para Deus no nosso coração. Cada dia mais a gente construir esse lugar de paixão pelo Senhor. E nós entendemos que Deus quer formar então Cristo em nós, entendemos o lugar aonde Ele quer formar esse alguém. E esse alguém, a gente começou falando por que Deus quer formar um alguém. Porque às vezes a gente gasta a nossa vida pensando no que Deus quer de nós, certo? Quem nunca pensou assim, qual o meu propósito, qual faculdade escolher, o que eu vou fazer agora depois da faculdade, eu vou fazer concurso, eu vou advogar, o que eu vou fazer da minha vida após a faculdade? A gente fica preocupado com o quê, e às vezes a gente esquece o quem. E é esse quem que Deus quer formar. E esse quem, dentro dessa série, é muito importante a gente ter uma consciência. Uma consciência que esse quem tem dons. E agora nós vamos começar a trabalhar de uma forma mais específica os dons que a palavra de Deus fala que nós temos em nós e que temos disponíveis também para crescer. E hoje, de uma forma muito especial, vamos trabalhar em Efésios capítulo 4. Porque essa consciência de que nós temos dons é muito importante. Por quê? Porque se nós não tivermos consciência, a gente não desenvolve, a gente não aperfeiçoa e a gente não cresce. Essa consciência ela é importante de você descobrir que você tem um dom, ou melhor, do que você é um dom, e eu vou começar explicando isso. Efésios 4:11, aí na tua Bíblia está escrito assim, não está? Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, outro para pastores e mestres. E aí depois o versículo 12 e o 13 fala o porquê que Deus entregou isso. Só que esse dom que Deus dá, não é um dom assim, olha, eu vou escolher uma pessoa e vou colocar sobre ela um espírito pastoral ou um espírito profético, algum dom sobre a vida dessa pessoa, não. A palavra de Deus fala que Deus sonhou conosco antes da criação do mundo. Esse dom de Efésios não é algo que nós temos, é algo que nós somos. Então nós não temos o dom de pastor, nós somos pastores, aqueles que possuem esse dom. Quem tem o dom de profeta, ele não tem o dom de profeta, não é algo que ele conquista, não é algo que ele busca, é algo que ele é. Logicamente, a partir daí, essa pessoa desenvolve aquilo que ela já é. Mas em Efésios 4, quando você lê esses 5 ministérios, esses 5 dons, esses 5 atitudes de governo para a palavra de Deus, é algo que já está dando microfonia aqui, tá, gente? É algo que nós já somos e podemos desenvolver, amém? Vocês estão entendendo? Então essa consciência de que nós somos algo em Deus é para poder desenvolver, porque se nós não temos a consciência, a gente não desenvolve, a gente morre sem desenvolver aquilo que Deus deu. Por exemplo, um pai ou uma mãe que não tem a consciência do seu papel como pai ou como mãe, vai criar um filho como? Negligenciado. Um menino talvez, uma menina talvez mal educado, mal nutrido, mal vestido. Uma pessoa que não vai crescer de uma forma saudável, de uma forma sustentável. Por quê? Porque o pai ou a mãe negligenciou o seu papel, porque não tinha uma consciência de que era pai, de que era mãe.
E essa falta de consciência não levou eles à responsabilidade de assumir o seu papel e se posicionar. Vocês estão acompanhando? Efésios 4, então, abre aí comigo, vamos ler. Efésios 4 fala assim, a partir do versículo 11. Eu vou ler na versão A Mensagem, que é um pouquinho diferente da sua, mas diz a mesma coisa. Ele concedeu dons em cima e embaixo, encheu o céu e a terra com suas dádivas. Ele concedeu dons de apóstolo, profeta, evangelista e pastor e mestre, para treinar os seguidores de Cristo, para que haja um serviço de qualidade no corpo de Cristo, a igreja de Deus. Ele fez isso para que todos possam trabalhar juntos em perfeita harmonia e sintonia, numa resposta cheia de gratidão e dedicação eficiente ao Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Como adultos plenamente maduros, plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida, como Cristo é. Então vocês entendem que a importância de nós entendermos que existe um dom em nós, e que esse dom a gente precisa ter uma consciência dele, uma percepção. E é muito importante nós avaliarmos isso, porque quando eu me converti eu imaginava que o meu dom ministerial era um, e depois eu descobri que era outro. E no meio da nossa conversa aqui eu vou falar como eu via e como eu enxergo isso hoje, tudo bem? O objetivo de Deus, a partir disso, é formar Cristo em nós, e Ele mostra o seu meio. E sobre os dons é importante a gente ter essa convicção, algumas clarezas antes. Dom a gente não tem, a gente é. Esses dons de Efésios. A gente não tem, esses dons de Efésios a gente é. E dons a gente precisa diferenciar, dons de habilidades naturais. Porque às vezes as pessoas categorizam alguém, rotulam alguém por causa de um dom natural. Quem cresceu na igreja aqui, já tem mais de 18 anos, ou... enfim, é mais novo, e às vezes a pessoa tem uma cultura evangélica, uma pessoa que cresceu muito boa, e é educada, e não é aquela pessoa que se perdeu na sua adolescência, e ela tem uma habilidade de falar. Algumas pessoas falam, esse menino vai ser um pastor, vai ser uma pastora, essa menina, porque às vezes acham que uma capacidade de falar bem, de ter uma boa oratória, é a qualidade de um pastor. E a qualidade de falar bem é uma qualidade que pode ser desenvolvida, não é um dom que existe na pessoa. É algo aperfeiçoado a partir do ambiente que você viveu, daquilo que você desenvolveu na sua vida. Você pode ter a capacidade de desenvolver isso. Então, existem dons e habilidades naturais. E dentro disso, a gente precisa entender por que esses 5 dons são importantes. Profeta, apóstolo, pastor, mestre e evangelista. Isso é essencial para o nosso desenvolvimento cristão e também em sociedade. Porque esses 5 dons não são apenas para dentro da igreja, mas eles atuam fora. E às vezes talvez você nunca pensou, como assim isso funciona fora da igreja? Eu imaginei que só funcionava dentro da igreja. Só que a igreja, a palavra igreja, no seu original significa eclésia. Sabe o que significa eclésia? Presta muita atenção, porque para você entender a mensagem, você precisa entender esse termo. Eclésia significa chamados para fora. Não foi um termo criado por Jesus, era um termo que já existia e que Jesus usou dele para explicar a sua igreja. Então, o que significa eclésia, que é igreja? Chamados para fora. Mas para fora do quê e de onde? Se você se lembra bem, na época de Jesus havia o Império Romano. Pouco tempo antes, você como bom estudante aí do ensino médio, descobriu que existia um império de Alexandre o Grande. E esses impérios, eles tinham assembleias, reuniões como essa. E nessas assembleias, eles chamavam de a eclesia, a igreja. E era um conjunto de pessoas civis e militares, com um objetivo sobre a liderança de um general ali, que eles planejavam assim, olha, vamos supor que fosse a eclésia de Roma. O imperador de Roma chamava a sua eclésia, vinha um general, trazia lá diversos civis e militares, e eles começavam a discutir o plano de expansão da eclésia de Roma, da igreja de Roma, do Império Romano. E aí eles pegam e falam assim, como que nós vamos invadir? Onde nós vamos? Vamos invadir o Umuarama. Vamos invadir o Umuarama então, todo mundo de acordo, beleza. Civis e militares, tudo bem? Vamos invadir o Umuarama.
Só que naquele período você sabe que as fortificações da cidade eram o quê? Eles tinham muros em volta da cidade e grandes portões para proteger, certo? Então eles chegavam naquela cidade sob o envio do imperador, sendo governados por um general, e falavam assim: ei, aqui é a eclésia de Roma, abram a porta ou derrubaremos ela. E o povo de dentro dessa cidade tinha duas opções: ou se rendiam e se entregavam ao governo de Roma, ou resistiam e eles arrebentavam as portas com suas legiões de soldados romanos. Eram as duas opções. E aí talvez você comece a entender melhor aquele versículo que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, a igreja é um conjunto de pessoas, eu e você, que está nessa terra, para estabelecer a cultura do reino de Deus, a cultura do céu. Nós estamos a envio do Senhor Jesus, que é o nosso rei, o nosso Senhor, e nós, como pessoas nessa cidade, como civis, militares, engenheiros, dentistas, advogados, estudantes, temos a missão de implementar a cultura do céu na terra. Amém? Entenderam? Amém? Entendendo o que é eclésia, a gente entende o porquê dos 5 ministérios. Sabe esse general que eu falei? Esse general levava o nome de apóstolo. Apóstolo também não foi um nome criado por Jesus, mas foi um nome onde o cristianismo se apoderou dele para explicar aquilo. Então eu queria que você prestasse atenção nos 5 ministérios, que depois nós vamos fazer um exercício para você tentar ter uma percepção, uma consciência de qual é o dom que opera na sua vida. Porque a partir disso a sua vida vai ficar mais fácil. Amém? Então esse general, e é o primeiro dom ministerial que aparece ali, é o apóstolo. Apóstolo significa o enviado. Qual era a função desse apóstolo? A função dele era garantir que a cultura do império que o enviou estaria sendo estabelecida. Ele garantiria a ordem, os cultos religiosos, ele garantiria o direito do imperador, do rei, a quem enviou ele. Porque ali ele é um representante, um general, o enviado do rei. Então ele traz a direção, a visão, o fundamento, aquilo que eles acreditam como fé, como confissão de fé, seja religiosa ou social. E essa pessoa tem uma imagem que ilustra a figura do apóstolo na Bíblia. E a imagem que ilustra o apóstolo na Bíblia é de um boi selvagem. Por que a figura de um boi selvagem? Porque é de uma força bruta. O apóstolo é aquele cara que tem uma visão, tem uma missão, mas ele vai a todo custo puxando com força aquilo que ele acredita. E só quem começou algo do zero, que as pessoas ainda não compreenderam a visão daquilo que você está estabelecendo, entende o que é isso. O apóstolo não é um cara que ele um dia está com uma visão, é isso que eu vou fazer, no outro dia ele está com uma visão diferente, aquele cara é inconstante. O apóstolo não, ele acredita naquilo, que é a visão que Deus deu, e ele não larga o osso, ele puxa aquilo, até que aquilo engrene, aquilo pegue força, embalo, e as pessoas comecem a participar. Porque se você prestar atenção, tudo que é novo, as pessoas às vezes demoram a entender e até comprar a ideia. Mas quando já é algo pronto, o pessoal vem junto, embala. O apóstolo é esse cara, que é um fundamento, que traz a visão, a direção, a força. E o apóstolo dentro da igreja, dentro dessa organização ministerial da eclesia, da igreja, é o cara que organiza os 5 ministérios funcionando na igreja. Então, o pastor, o profeta, o evangelista e o mestre são organizados pelo apóstolo. Só que a gente não pode cair em um erro, que acontece muito hoje em dia, os exageros, de que é achar que o apóstolo está superior aos outros hierarquicamente. Conversando com alguns amigos meus que fizeram direito, eles ilustraram e fizeram a pergunta assim: Ricardo, quem que é mais importante dentro de uma audiência? O juiz, o promotor, o advogado ou o réu? Eu, no meu senso comum, pensei comigo, se ele está perguntando, não é o juiz. Eu ia falar que era o juiz. Mas não é o juiz, já eu pensei, né? Eu ia falar em outra situação que era. Ele falou, ninguém é mais importante. Às vezes as pessoas atribuem ao juiz um poder maior, mas é todo mundo igual, só com funções diferentes. E é essa função do apóstolo dentro da igreja, ele organiza. Mas ele não é acima, hierarquicamente, amém? E o ofício apostólico fora da igreja? Se dentro da igreja é o cara que traz a visão, o direcionamento, que fala, isso aqui é o que o Senhor Jesus nos ensinou e vamos perseverar e guardar esses ensinamentos, quem é um apóstolo fora da igreja?
Às vezes o apóstolo fora da igreja é aquele cara que tem a capacidade de expandir uma visão. Já viu um empresário, um empreendedor? Ele abre empresas em diversas cidades, levando a cultura da empresa dele em vários lugares. Isso pode ser uma visão apostólica. Um cara que consegue ir além da localidade dele, estabelecendo líderes, estabelecendo pessoas para alavancar com aquela visão dele. E o dom profeta, de profeta? Aqui dá medo, né? A gente vê aquele povo que tem a fama de profeta na igreja, dá uma despistada assim. Quem já correu aí? Você viu a irmã vindo assim, você dá aquela... Ei, aqui é batista, né? Não tem muito disso não, mas... Tem gente que corre, filho, daquelas irmãs do coque, das profetas da igreja, que tem medo dela falar os nossos pecados. O que é um profeta na palavra de Deus? Se o apóstolo é aquele que estabelece, o profeta é aquele que vem atrás medindo para ver se as coisas estão acontecendo certo. É que ele fala, ei, fugiu, alinha. Ele exorta. Fala, ó, tá difícil, continua que vai dar certo. Tá pesado o fardo? Continua, traz consolo também. Toda a profecia bíblica só tem 3 verbos para explicar ela, e se não tiver nesses 3 verbos, não é bíblica. A profecia bíblica tem a função de exortar, de consolar e de edificar. O que parte disso não é da parte de Deus. Porque a gente tem que cuidar com os exageros que algumas pessoas cometem, infelizmente, na nossa sociedade. O profeta, então, é aquela pessoa que alinha, que traz a visão, a direção. Geralmente, o profeta é aquela pessoa que está ligada a uma vida de oração muito forte, a uma vida de intercessão, a uma vida de relacionamento com Deus. E ela escuta o Senhor e traz a visão e a direção daquilo que o Senhor está falando, aquilo que Ele está comunicando nesses dias. Então, ele é aquela pessoa que cuida para que não saia dos trilhos a vontade de Deus e aquilo que o Senhor quer. Só que a profecia, ela vai além do que das quatro paredes da igreja, porque mistificou, né? A profecia o pessoal tem como aquela situação, eis que eu te digo, ou eu recebi uma profecia que eu vou casar ano que vem. Gente, profecia bíblica não é de direcionamento, ou seja, a profecia bíblica ela não traz um direcionamento assim, ó, faz isso, faz aquilo, vende, compra, casa, descasa. Isso é a alma das pessoas gritando. Ela não traz uma direção no sentido assim, você tem que vender esse carro, você tem que vender essa casa, Deus me falou que você tem que vender essa casa, por que isso? A profecia bíblica também não arruma casamento para ninguém. A profecia bíblica não manda você mudar de faculdade. A profecia bíblica, ela edifica, ela exorta e ela consola. Ela pode vir como uma confirmação daquilo que Deus já está falando com você. Mas se for algo novo, coloque diante de Deus e desconfie, porque existem exageros com relação à mensagem profética. Tem gente que faz assim, ó, não, você fala e aí você embasa com um versículo que daí Deus se vira, porque a palavra de Deus não mente. Tome cuidado. A profecia bíblica, ela edifica, exorta e consola. Só que existem profetas fora da igreja. Dentro da igreja, o profeta é essa pessoa de alinhamento, de relacionamento com Deus. Essa pessoa que tem uma facilidade de ouvir ao Senhor e comunicar. Quem que é profeta fora da igreja? Por exemplo, quem aí viu a situação da menina de 11 anos que estava grávida e tentaram fazer o aborto, a juíza negou, daí depois liberaram o aborto dela lá e deu aquele rolo todo. Quem não viu essa história? Essa história, abrindo um parênteses que eu gostaria de falar ela com vocês, e já eu volto para a mensagem de quem é o profeta, que vai estar ligado com essa história, usaram de uma sensibilização nacional para propagar uma pauta ideológica, ou seja, pressionar, eu sou pró-aborto, eu sou contra o aborto. Então usaram de uma situação de vulnerabilidade, de sensibilização para defender uma pauta política. E nessa pauta política usaram de uma forma de meios que acaba pressionando. Por exemplo, agora imagina um novo caso desse aparece amanhã, o que não é difícil. Será que o juiz não vai, ou a juíza vai se sentir intimidado a dar um parecer contrário ao aborto? Os médicos que podem e têm o direito de falar, eu não tenho aptidão para fazer esse aborto, ele vai ter a liberdade de escolha ou vai se sentir pressionado? Os enfermeiros, as pessoas que participaram disso. Usaram de uma sensibilização para defender aquilo que acreditavam. E fizeram um parto de uma criança morta de 7 meses. Quem aqui nasceu prematuro com 6 a 7 meses de vida? Tem alguém? Não? Então eu vou falar uma pessoa que nasceu com essa idade. Vocês conhecem a Gabriela Yasmin? A irmã dela está aqui.
Ela nasceu prematura, com essa idade. O Leonardo, o primo dela, que me falou. Mataram uma Gabriele que poderia estar aqui. Você também, Mateus? Sua prima também? A sua mãe? A mãe do Mateus também. Se tivessem matado ela, nós não tínhamos o Mateus aqui hoje, ó. Você imagina que é uma situação difícil? Ricardo, mas a criança era vulnerável, aquela menina, concordo. Abusaram dela, concordo. Tinha que prender o estuprador, tinha, pro resto da vida também. E era um trauma terrível, concordo. Só que tentaram solucionar um trauma causando um assassinato. Porque se a mãe dele nasceu com essa idade, ela tinha vida. Mas quem que é o profeta que eu estou abrindo essa situação? Talvez você discorde. Se você discorda, eu gostaria de conversar com você depois para entender o seu ponto de vista. Eu posso explicar melhor o meu, porque eu não tenho tempo para discorrer sobre isso aqui. Mas quem que é o profeta? Em Santa Catarina tem uma deputada e ela é muito inteligente. Ela chama Ana. E ela denunciou essa prática de uma ala ideológica e ela pegou e falou assim, olha, a gente precisa instaurar uma CPI dessa questão do aborto, porque ali não foi a questão do que era melhor para a criança, era a questão do que era melhor para a ideologia que essas pessoas que estavam defendendo isso queriam. Não era uma questão de o aborto ser bom ou ruim. Mas por que eu estou falando disso? Lembra que a gente está falando de profetas, né? Essa mulher, ela denunciou as inconstitucionalidades da ação daquelas pessoas. Ela denunciou erros, tanto dentro da Constituição, se você pegar lá para ler, esqueci o nome do negócio que ela protocolou lá no Senado, na Câmara. E então ela pediu que fosse aberta uma CPI, foi instaurada uma CPI do aborto nesse caso. Ela denunciou o pecado constitucional, ou seja, as falhas constitucional que tiveram na decisão do caso, e também ela está defendendo aquilo que as pessoas que elegeram ela, que eu acredito que de maioria cristã estava, ou seja, ela está alinhando. Lembra que o profeta, aquela pessoa que alinha, ei, fizeram errado, ela está denunciando o pecado, falando, tem que alinhar, não é assim. E ela está sendo uma voz profética. E é um assunto polêmico, né? Eu sei. Mas eu gostaria de conversar isso com vocês um dia com calma. E iremos. Mas ela é uma profeta fora da igreja. É uma profeta que exerce o seu ministério profético numa função que Deus colocou ela. Às vezes você vai ser um profeta, mas não vai ser a pessoa que vai ficar aqui na igreja denunciando o pecado das pessoas. Deus me mostrou, miserável, que você fez isso. Às vezes a profecia que Deus vai colocar em você é para que você ajude a nação como ela tem ajudado. Mas chega em um terceiro dom. E aqui eu mudei a ordem, eu coloquei o pastoral primeiro. Chega no dom pastoral. O que é o dom pastoral? O dom pastoral é aquela pessoa que quer cuidar. Ela gosta de cuidar. Ela vê uma pessoa passando perrengue no namoro, ela quer chamar para perto, aconselhar. Ela quer ajudar a pessoa, ela toma demais as dores da pessoa. O pastor é aquela pessoa que quer de qualquer forma ajudar o outro. Quer trazer para perto, quer caminhar junto, quer ensinar. Fala, ei, vem aqui, tá difícil a sua vida? Tá difícil o seu relacionamento, seu casamento, o seu namoro? Vem que eu irei te ajudar a caminhar. Vou orar com você. Vou abençoar a sua vida. Essa é a função do pastor. E existem pastores fora da igreja também. Por exemplo, nós temos um irmão aqui da igreja que ele é empresário. Só que ele tem um coração pastoral muito grande. Por anos ele trabalhou ajudando na restauração de casamentos. Muitas pessoas que participam hoje da nossa igreja vieram para a igreja a partir da vida dele, porque ele e a esposa dele acolhiam casais em situação difícil, cuidavam daqueles casais, ensinavam a palavra de Deus para aquele casal que às vezes era só amaziado, decidia se casar, e hoje são casais que testemunham da obra de Deus na vida deles. Um coração pastoral não é apenas a pessoa que exerce um ofício aqui na igreja, que tem o poder da pregação. Porque todo mundo, guarda isso no coração, todo mundo tem um ministério pastoral dentro de si. Todo mundo é pastor, é pastora. Agora, nós temos que lembrar daquela passagem dos talentos, a parábola dos talentos que Jesus conta. Alguns têm a capacidade, está escrito lá, capacidade para 5 talentos. Outros para 2 e outros para 1. Às vezes você vai ser um pastor que vai cuidar só de uma pessoa. Só da tua casa, do teu grupo de discipulado. Porque o teu talento é 1, a tua capacidade é 1. Talvez a tua capacidade é 2. Então você vai ter um grupo um pouco maior, uma pequena empresa, pessoas que você vai pastorear, uma pequena igreja, uma pequena rede de discipulado.
Ou talvez você vai ter a capacidade 5, e isso não é nós que decidimos, a nossa capacidade é Deus. Claro que a gente desenvolve o nosso dom, a nossa capacidade e aperfeiçoa. Só que às vezes você vai ser uma pessoa com a capacidade 5, vai pastorear uma grande congregação, uma grande empresa e vai ajudar diversas pessoas nesse sentido. E o pastor fora da igreja, eu acho que fica bem fácil de você visualizar, né? E nós chegamos ao mestre. Quem que é mestre? Mestre é aquela pessoa que ensina. Hoje eu estou aqui exercendo um papel de ensinar, mas eu não sou mestre no meu dom. Na verdade, se for colocar numa ordem do que mais atua na minha vida para o que menos atua, o mestre está em penúltimo lugar ali do que mais atua. Tipo, primeiro vem um, depois outro, depois vem o dom de mestre. Mas hoje eu estou exercendo um ofício de mestre. Não quer dizer que eu sou mestre. Tem aquelas pessoas que têm a facilidade de ensinar, que nem o pastor Rodrigo. Você senta para ouvir ele, você sabe que você vai sair entendendo aquilo que ele explicou. Porque ele tem o dom de mestre. Eu posso ensinar, exercer um ofício, mas ele tem o dom, é da natureza dele, sai de uma forma mais fácil. E o mestre fora da nossa comunidade de fé, fora das paredes da igreja, é fácil de enxergar, né? Quem aí tem um professor? Tem alguém que ensina. Você foi trabalhar numa empresa, teve alguém que te ensinou. Tem aquela pessoa que não sabe nem o que está ensinando e tem aquela uma que tem capacidade. Até dentro da faculdade, às vezes, tem aquele professor que tem uma habilidade para ensinar porque é mestre. E tem aquele professor, que nem eu fiz psicologia. Tem professores que ensinam muito bem e não são bons profissionais como psicoterapeuta ou atendimento individual. Agora, eu tinha uma professora que ela era terrível ensinando, ela era muito ruim, ela não tinha didática, não tinha nada. Só que ela era uma gigante no consultório. Ela era uma das melhores. Porque o dom dela não era de mestre, embora ela exercesse um ofício de ensino. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Está indo rápido? Amém? E a gente chega então no dom do evangelista. E às vezes a pessoa fala assim, lembra que eu falei de talento, de habilidade desenvolvida e dom? A pessoa fala, não, a pessoa que se comunica muito é um evangelista. Essa pessoa fala com todo mundo, ela é extrovertida, e às vezes a pessoa conclui que por essa característica ela é um evangelista. E às vezes existem evangelistas introspectivos, tímidos, ficam avaliando, analisando, mas quando sentam com uma pessoa, conseguem transmitir a mensagem de Deus. Não é porque uma pessoa é tímida que ela não tem condições de ser evangelista. Vai ser, às vezes, de uma abrangência diferente. Evangelista não é aquele cara que sai na praça abordando todo mundo, mas é uma pessoa que consegue comunicar uma verdade que ela realmente acredita. Ela fala e você fica, nossa. Eu conheço um cara que ele consegue convergir toda a conversa, tudo que acontece para um evangelismo, tudo. Você está descalço, assim, você fala, nossa, esse chão está gelado, né? Meu pé está gelado. Ele fala, verdade, o meu também está gelado. Mas um dia era meu coração que estava gelado. Mas o Senhor me alcançou e me aqueceu. E ele converge tudo. O cara é fantástico. E tudo que você falar, ele consegue. Gente, você pode falar qualquer coisa. Eu não vou falar para você falar algo para eu tentar fazer, porque eu não sou ele. Mas tudo. Meu computador travou. Daí fala, verdade, a minha vida estava travada. Mas um dia destravou, sabe como? E aí ele começa a falar de Jesus. O cara é incrível, porque ele acredita naquela mensagem, ele não tira aquela mensagem da sua boca porque ele quer falar daquela mensagem. O evangelista, ele consegue convencer, às vezes ele pode não ter o argumento inteligente para falar. Logicamente, se ele tiver, fica mais fácil. Só que a paixão, a coragem, o entusiasmo com que ele fala daquilo que ele acredita, convence. E o evangelista fora da igreja, quem seria essa pessoa, o evangelista fora da igreja? As pessoas que têm essa capacidade de comunicar, transmitir uma verdade. Às vezes as pessoas falam, um vendedor é um evangelista? Não necessariamente. Porque, e eu não quero que vocês fechem nisso, tá, gente? Porque o dom está na pessoa. Ou seja, mas o dom atua na igreja? Vamos pensar comigo. Eu tenho um dom, vamos supor, de mestre. E eu paro de trabalhar na igreja, eu vou trabalhar em outro lugar. O dom sou eu não tenho dom, sou eu. Então, onde eu for, o que eu estiver fazendo, eu tenho facilidade de ensinar. Eu vou ensinar a carpir uma roça, eu vou ensinar a carpir melhor do que a outra pessoa que sabe carpir, mas não sabe ensinar. Eu vou trabalhar numa mecânica, eu tenho a capacidade de ensinar melhor do que o outro. E o evangelista também é essa pessoa, então, que
consegue comunicar uma verdade. E ela acredita nela, transmite ela e vive ela primeiramente. E o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente precisa ter a consciência dos dons. Primeiro, a gente não tem esses dons de Efésios. A gente é. Tem uma lembrancinha que a gente preparou e eu queria entregar para vocês. E eu vou explicar o que isso significa. O Jordão está ali, ele vai preparar ali com o pessoal. E ele vai entregar para vocês alguns marca-páginas bem legalzinho que nós produzimos agora há pouco. Durante a semana a gente preparou, uma impressão ficou pronta hoje e tinha um pessoal ali preparando para ajudar. Então eles vão entregar em um marca-página e eu queria que você olhasse à frente o verso. Me dá um para mim também aqui. Mas não esquece que nós estamos falando dos dons que somos. Ricardo, mas os dons, a pessoa só tem um dom na vida dela? Não se distrai. Enquanto eles entregam, vai chegar um na tua mão, fica tranquilo. Presta atenção. O dom... Ricardo, eu só tenho um dom na minha vida? Não necessariamente. Eu acredito... Vou esperar entregar. Enquanto isso, pausa para os nossos recados. Gente, dia 10/7, temos a tarde na fazenda. Se você quer comer pão, carne moída, pão com salsicha, bolo de milho, pamonha... O que mais que tem em festa junina, gente? Essas coisas tudo aí. Tem um crentão lá também. Se você quer comer comida caipira, dia 10 de julho tem a tarde na fazenda. Se você quer comprar o convite, fala com a Bel. Vocês sabem quem é a Bel? A Bel está em algum lugar entre nós. E o segundo recado é que esse mês de julho nós estamos de férias dos discipulados e dos contágios. Então nós não temos encontros durante esse mês. Todo mundo recebeu um? Quem não recebeu fala, me dá o meu. Todo mundo recebeu, né? Amém. Olha que bonitinho aí, ó. De um lado está escrito uma série original, Juventude Betel, Dons. Efésios 4, do 11 ao 13, tem uma frase aqui, né? Discipule, sirva e edifique até que Cristo seja formado em nós. Parte de trás tem um plano de leitura bíblica e tem os 5 ministérios. E eu vou explicar sobre os 5 ministérios, o que você vai fazer depois. A gente é importante, volta para mim aqui, ó. Ter essa consciência de que nós temos esses dons. O quanto antes se você tem 12 ou 25 anos, você precisa ter a consciência de que você é esse dom, e você precisa perceber qual é esse dom na sua vida. Se é pastor, profeta, evangelista, apóstolo, mestre. Ricardo, mas eu só tenho um disso na minha vida? Não. A gente pode fluir em todos. Só que, por exemplo, na minha vida, hoje eu vejo dessa forma. Eu fluo mais no dom pastoral, só que o principal na minha vida eu sei que é o apostólico. Só que eu estou desenvolvendo, aperfeiçoando isso. O principal dom na minha vida é apostólico, mas eu atuo mais no pastoral. Então, se eu fosse pôr numa ordem do que eu mais vejo na minha vida, seria assim: apóstolo, pastor, profeta, mestre e evangelista. A pirâmidezinha minha. Apóstolo, pastor, profeta, mestre e evangelista. Quando eu me converti, por eu ser um cara agitado, gostar de fazer as coisas e tudo mais, eu imaginava que eu era evangelista. Na minha lista, quando eu me converti, estava assim, ó: evangelista, pastor, profeta, mestre e apóstolo. O único que está no mesmo lugar aí é o mestre, o resto mudou tudo. Hoje inverteu, porque a gente vai amadurecendo e vai se percebendo. A gente, embora possa fluir nesses dons, por exemplo, o evangelista, que está no último na minha escala lá, o último, é o que eu menos vejo na minha vida. Se você mandar eu evangelizar, eu vou evangelizar, porque isso é função de todos. Não é porque você não é um evangelista que você não tem o papel de evangelizar. Todo mundo tem a função de evangelizar, só que não é natural. Eu posso sair daqui na praça e falar: Ricardo, evangeliza aquela família. Eu vou evangelizar, eu vou chegar, apresentar a mensagem e tal. Só que é diferente uma pessoa que consegue ter aquela conexão, o cara que tem esse talento, esse dom, essa facilidade. Se você me mandar ensinar um assunto como eu estou fazendo hoje, eu consigo. Mas é diferente se você pegar para sentar com o pastor Rodrigo te ensinando. Agora, embora eu acredito que a gente tem 1 a 2 desses dons na nossa vida de uma forma mais latente, de uma forma mais assim gritante.
E os outros, a gente pode fluir por causa de uma unção que as pessoas estão nos ensinando. Porque qual é a finalidade dos dons? Versículo 12 e 13. A finalidade do dom é para que possamos treinar o corpo de Cristo, para que edifiquemos a igreja do Senhor, para que a igreja chegue à estatura de Jesus Cristo, ou seja, a maturidade de Cristo. Ou seja, o dom de profeta, o dom de pastor, não é para você pastorear e profetizar apenas. É para você ensinar outros a pastorear e a profetizar. Não é para você, sendo voz do Senhor aqui na terra, sendo profeta o resto da vida sozinho. É para você ensinar que os outros escutem a voz do Senhor. Essa é a função dos dons. E por isso nós podemos atuar dentro deles. Mas você precisa descobrir qual é o principal dom do Senhor na sua vida. E por isso que tem esses balãozinhos do lado aí. Eu gostaria que você gastasse um tempo essa semana tendo o seu devocional a partir desse plano de leitura. Efésios 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Em Efésios 4 você vai ver os dons que nós falamos hoje. E eu queria que você fizesse o exercício. Literalmente. Tem aqui 5. Coloca 1 naquele que você mais vê na sua vida hoje. 2 no segundo que você mais vê. 3, 4 e o que você menos vê, que será o 5º. E aí daqui a um mês você volta e olha, não, eu não sou pastor não tenho paciência para lidar com gente não, é difícil demais lidar com o ser humano, deixa eu interceder pelo povo aqui, eu acho que eu sou profeta. Aí você vai pular profeta. Fala, não rapaz, eu acho que isso aí também não é não. E você vai fazendo esse exercício para que você desenvolva uma consciência do dom que há em você. Porque esses dons não vão acontecer apenas fluir e acontecer dentro da igreja. Esses dons é para a edificação da igreja do Senhor. O que é a igreja do Senhor? A igreja do Senhor são os enviados, não aqui para dentro, mas lá para fora. Então eu e você temos uma responsabilidade de implementar a cultura dos céus aqui na terra, a partir do dom que existe em nossas vidas. Amém? Tá fácil? Vou fazer uma prova daqui a pouco, ver se você vai saber tudo. O dom não é para nós, é para o próximo. O dom não é para abençoar a nossa vida, é para abençoar a vida do próximo. O que Deus nos dá não é para nós, é para o próximo. Se você tem a capacidade de profetizar, ensine os outros. Se você tem a capacidade de pastorear, ensine os outros. Para quê? Para que haja crescimento da igreja. E a igreja, quando nós estamos falando de eclésia, não estamos falando de número de pessoas sentadas aqui dentro, mas do número de pessoas que se levantam na segunda-feira para implementar a cultura do reino de Deus aqui na terra. A gente não mede a saúde de uma igreja pelo número de cadeiras que tem sentado aqui num sábado à noite, num domingo, mas pelo número de pessoas que se levantam no seu trabalho para implementar a cultura do reino de Deus. E até quando a gente deve fazer isso, gente? Servir uma sociedade a partir do dom que nós somos, de ensino, de pastor, de alinhamento, de visão, até que chegamos à maturidade e à estatura de Cristo. Chegamos lá? Não. Então, até que Cristo seja formado em nós, precisamos servir, discipular e edificar uns aos outros. Fica de pé aí no seu lugar. Gente, eu tenho a consciência de que esse assunto é muito mais amplo do que isso que nós tratamos aqui hoje. Mas era para a gente se despertar para a necessidade dessa consciência e a gente observar aquilo que o Senhor quer fazer, que é lembra da semana passada? O que Deus deseja. Ele tem um propósito para nossas vidas, mas antes desse propósito, a gente precisa se tornar um alguém. E esse alguém só será pleno se ele tiver consciência de que ele tem um dom na vida dele, que ele é um dom. Que ele é um dom para os homens, para uma sociedade, para uma escola, para uma universidade, para uma empresa, para uma nação. Amém? Feche seus olhos. E eu queria que você começasse a falar com o Senhor, você mesmo, orando por ti. Fala, Senhor, me ajuda a entender qual é o meu dom. Revela-me. Será que eu sou um pastor, uma pastora? Será que eu sou uma profeta, um apóstolo, um evangelista, um mestre? Me mostra, Senhor, qual é o dom que há na minha vida para que eu possa desenvolver isso e viver aquilo que o Senhor tem para mim.